Olá pessoal, tudo bem? Você já ouviu falar sobre renda passiva? Eu acho que já, né? É um assunto muito comum aí no mercado financeiro, mas você entendeu o conceito? Eu acho que vale a pena a gente entrar nesse assunto, tocar rapidamente em alguns tópicos aqui, mas é claro que quando a gente vai falar de renda passiva, a primeira coisa que nós vamos ter que definir é exatamente o que se trata a renda passiva. E eu acho que a melhor forma da gente entender o que é renda passiva é diferenciando renda passiva de renda ativa. É bem simples, na verdade. Se você identificar, é a questão da origem da renda, né? Quando que uma renda vai ser ativa? Quando ela depende de uma atuação, de uma atividade para ela ser exercida, para ela ser conquistada, né? Então, vamos dizer, é o resultado da tua atividade laboral, por exemplo. É aquela atividade que você desenvolve no dia a dia ali, você tem os seus horários de trabalho, você vai ter que estar produzindo alguma coisa, entregando alguma coisa para receber uma remuneração decorrente daquilo. Ou seja, depende da sua atividade, portanto, renda ativa. O que seria a renda passiva então? Exatamente aquela renda que não vai depender da atividade sua. Você pode ficar em casa dormindo, pode ficar assistindo Netflix em casa, que ela vai estar rodando lá e acreditando para você algum resultado. Certo, pessoal? Então, a questão vem em como eu posso viabilizar uma renda passiva. Acho que uma coisa que vale a pena de identificar é o seguinte: quando a gente fala no mercado financeiro de renda passiva, a gente vai estar falando de ativos que geram crédito em conta. Porque se você for analisar, todo investimento ele pode gerar uma renda passiva, né? Porque você tem um valor aplicado lá e ele está rendendo, ele vai gerando um aumento de volume de investimentos seus, né? Mas a questão é que normalmente a gente fala de renda passiva nos investimentos quando aquele investimento acredita valores para vocês com regularidade, né? Por isso que a gente define que vai ser formada a renda passiva por aqueles ativos que têm recorrência de créditos de valores, né? E daí quais são os ativos que eu posso trabalhar dessa forma? Tem uma série de ativos e os que a gente mais ouve falar é exatamente o Tesouro Direto, por exemplo, só que o Tesouro Direto não o padrão, e sim aquele Tesouro Direto que paga juros semestrais, ou seja, semestralmente ele vai lá e faz uma antecipação de resultados e vai acreditando pro investidor, né? A outra forma muito conhecida são os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários eles geram uma recorrência mensal, então mensalmente ele vai lá acreditando na conta do investidor o resultado decorrente dos aluguéis daqueles imóveis ou daqueles papéis que compõem o fundo imobiliário, certo? As ações, quando a gente fala de bolsa, a gente tem que lembrar que as ações elas distribuem dividendos, as empresas distribuem resultados, né? E no Brasil é obrigatório as empresas entregarem parte do seu resultado aos acionistas, então portanto elas geram, só que a regularidade que às vezes não existe, por exemplo, ela pode ser trimestral, pode ser semestral, ou às vezes é esporádica, né? Ela não tem exatamente uma data certa, mas todo ano vai ter algum crédito ali decorrente das ações. E mesmo na renda fixa, você pode buscar alguns ativos que te geram receita periódica. Por exemplo, às vezes até um CRI, um CRA que tem também pagamento de juros, trimestral, semestral, enfim, vai depender da característica do ativo, certo? E quanto que eu preciso para começar a montar uma ideia de uma carteira aí de renda passiva? Na verdade, muito pouco, porque no Tesouro Direto, por exemplo, você consegue fazer aquisições de títulos com pequenos valores e a parte de fundos imobiliários menores ainda, né? Então você consegue com pequenos valores ir comprando um ou outro fundo imobiliário e compondo. Aí você pode falar para mim assim: tá, mas eu vou botar muito pouco, vai me render quase nada. Sim, mas se você nunca começar, você nunca vai conseguir formar uma carteira de renda passiva. Não adianta eu querer esperar formar um volume enorme para daí querer montar a minha carteira de investimentos. Eu tenho que criar o hábito, né? E aí, o que a gente tem que fazer? Na verdade, vem um processo de inversão de prioridades. Como é que normalmente a gente pensa sobre as reservas financeiras? Você normalmente guarda aquilo que sobra da tua renda mensal, não é? Pois eu acho que eu venho aqui até para te propor uma mudança nesse modelo mental. Faça diferente. Reserve o seu recurso primeiro. Faça a sua poupança primeiro. É o seu futuro que você está pensando. Faça aquela reserva. E gaste ou pague as contas com o que sobrar.
Então inverta esse sentido, não invista o que sobrar, invista e gaste o que sobrar. E com isso você vai criar um hábito de poupar e vai ser mais fácil você identificar, inclusive, o que você precisa fazer quando aquela conta não vai fechar no mês, que é exatamente se livrar de supérfluos, né? E não da tua reserva, porque a sua reserva é o seu futuro. Certo, pessoal? Eu acho que então essa mudança é fundamental. E justamente essa mudança de raciocínio, de modelo mental, que vai te permitir uma disciplina. E a disciplina é a maior arma do investidor. É aquela regularidade que vai possibilitar a formação de uma carteira de renda passiva. Não é de forma imediata que você consegue formar aquela renda passiva onde você possa ficar dormindo, assistindo Netflix e vivendo de boa. Não, tem que ser uma coisa construída, né? A mágica de você descobrir o melhor ativo que possa te maximizar um resultado nem sempre é possível, né? Agora, a possibilidade de você fazer as reservas mensais e gradativas está ali na sua mão. Basta reformular o seu modelo mental. Aqui é Juan Sabe, planejador financeiro, e até a próxima.